Paz do Senhor, Pastor Josley, nós vamos estar ministrando mais uma aula de homilética e hoje eu vou estar utilizando um outro livro do Gilto Moraes, que tem como nome Homilética do Púlpito ao Ouvinte. Esse livrinho aqui, meus irmãos. Ele ainda tem mais um outro livro dele aqui, que é a Homilética do Ouvinte à Prática. São uns 3 livros, né? A gente está usando esse livro aqui, que é de homilética da pesquisa ao púlpito, né? Mas hoje nós resolvemos tratar deste assunto que fala sobre promessas devem ser cumpridas. Eu já falei em umas aulas anteriores aí, quando você prometer alguma coisa no púlpito, que você cumpra a sua palavra. E o Gilto Moraes, nesse segundo livro, ele aborda sobre esse assunto que eu gostaria de ver com vocês neste momento. Vamos lá? Bom, uma coisa que nós precisamos nos atentar, meus irmãos, é que nós precisamos evitar promessas desnecessárias no púlpito. Devem ser uma preocupação do pregador. Se você vai prometer alguma coisa, que você cumpra aquilo que você está prometendo. Então, essa é uma questão, uma preocupação do pregador, se atentar com este fato, né, que é muito importante a sua fala. Né? Por isso a palavra de Deus fala que a sua palavra seja sim, sim, ou não, não. Passar disso do maldito. Nós devemos cumprir aquilo que nós estamos prometendo em cima dos nossos púlpitos. Uma outra coisa também que nós precisamos ver é que algumas promessas, elas são feitas com expressão retórica, ou seja, promete-se levar a sério o que é prometido sem nenhum compromisso com o seu cumprimento. A gente está falando que vai cumprir, mas não está medindo as palavras para ver se realmente a gente tem uma possibilidade concreta de cumprir aquilo que nós estamos prometendo aos nossos ouvintes. Quando isso não acontece, eu falei para vocês que o pregador ele cai em descrédito e a sua pregação, o seu sermão está fadado ao fracasso. Bom, a gente vai demonstrar aqui algumas promessas comumente feitas no púlpito, que estão no bojo ou no conteúdo do livro do Gilto Moraes. Aqui nós trazemos algumas promessas que foram comumente feitas no púlpito e o porquê que se deve evitá-las. Vamos lá? Aqui tem um quadro, e eu trago 5 promessas, e aí a gente começa assim, com a fala do pregador. Primeiro aí, leamos o nosso texto. A promessa é uma base textual. Nós estamos falando assim, eu vou ler, vamos ler o nosso texto básico. Cuidado com a promessa, né? O texto só deve ser denominado básico quando a mensagem é elaborada com base nas verdades nelas contidas. Se a sua leitura puder ser excluída do sermão, o texto não foi básico. E eu excluo uma leitura do meu sermão quando eu uso um sermão tópico ou temático. Às vezes eu não tenho necessidade de lê-lo. Um segundo exemplo dado aqui é: todos os seus problemas passarão. A promessa que a gente vê aqui é uma facilidade. E essa promessa, meus irmãos, ela carece de fundamentação teológica. Jesus, inclusive, afirmou que foi o contrário. Em João 16:33, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Então, nós só podemos prometer aquilo que nós podemos ou conseguimos cumprir. Caso contrário, é melhor você não prometer. Uma outra promessa é: estou terminando. A promessa aqui é finalização. Expressões como finalmente, concluindo e finalizando
Dizem que o sermão está perto do amém final. Uma pena, né? Porque alguns pregadores a proferem desde o início do sermão. Quando ele faz a divisão lá do sermão, né, ele já fala isso na introdução, ele fala nas divisões do sermão, e isso é lamentável. E quando o ouvinte acha que vai terminar, é apenas o final da primeira parte do sermão. E aí você fica prometendo que já está terminando, e não termina nunca, e isso cria uma angústia, uma coisa ruim no ouvinte, nos irmãos que estão sentados lá, achando que vai acabar e não acaba nunca. E isso acaba fazendo com que as pessoas não prestem atenção no seu sermão. Mais duas promessas aqui. Deus vai curar. Essa é a fala do pregador. A promessa que o pregador está levando ali é milagres. Hoje Deus vai fazer milagre. Meu irmão, eu creio que Deus tem poder para fazer milagres. Agora, por mais que nós tenhamos força, precisamos lembrar que Deus, ele é soberano. Só ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mais importante do que ser curado fisicamente é ser restaurado pelo Senhor. É lógico, meus irmãos, que eu não posso nunca retirar aqui, né, o fator espiritual, né, a ação do Espírito Santo, quando ela manda a gente orar por uma pessoa, né, que Deus vai curar aquela pessoa, a promessa e aquilo se cumpre, sim. Eu tenho que levar isso para o meu púlpito, né? Mas prometer aquilo que você não cumpre e as pessoas ficam esperando o milagre, nada acontece, só lembrando que o milagre ele vem do Senhor. Né? É o Senhor que vai fazer as coisas, o Senhor é que é soberano dentro das nossas igrejas. Uma outra promessa aqui é serei breve. Ele está falando que vai fazer uma síntese, né? Que ele vai falar rápido. Né? E essa afirmação, ela virou simples expressão retórica. Promessa feita sem nenhuma intenção de cumprimento. Mas o bom pregador, ele zela pela sua palavra. Se prometer que será breve, seja breve, meu irmão. Lembre de terminar sem demora. Se você falou que vai demorar 10 minutos lá, termina. Se você não conseguir sintetizar, terminar o seu sermão em 10 minutos, se vira. Se você prometeu, cumpra aquilo que você está prometendo. Um outro assunto que eu gostaria de ver com vocês é que também palavras devem ser pesadas e medidas. Vejamos. O que falamos no púlpito, ela marca de tal forma a vida dos ouvintes que o pregador tanto pode ajudar na vida das pessoas, ou também pode prejudicar os que atravessam crises e precisam de todo carinho e brandura. Se você promete alguma coisa para essas pessoas e isso não acontece, a pessoa sai com aquilo ali achando que realmente vai resolver todos os problemas, né? E aí ela chega na sua casa, ela vê que nada disso, aquilo acontece. Claro que eu creio, né, no poder da fé, na fé da pessoa ali, no poder de Deus para poder agir, mas tenha cuidado. Muitas vezes o que nós prometemos ou o que nós falamos no púlpito podem sim prejudicar as pessoas. E meu desejo é que as nossas falas elas possam trazer restauração para as vidas ali, sem poder prejudicá-las. Os que atravessam crises precisam de todo carinho e precisam de brandura nas nossas pregações. Isso é o mais importante. Provérbios 17, 27 diz que quem tem conhecimento, ele é comedido no falar, ele não fala pelas línguas, não. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Eu até marquei, sublinhei, coloquei em vermelho aí, porque esse conselho do sábio tem que ser levado a sério no púlpito, meus irmãos. Não é pelo muito falar que você vai convencer as pessoas. O pregador, ele deve estar atento quanto a qualquer palavra ou detalhe que afaste o ouvinte do foco da mensagem, da essência do ensinamento de Jesus. Eu digo uma coisa, se Jesus Cristo não tiver no seu sermão, se já foi falado, então assim, embola seu sermão aqui assim, o esboço, você sermão, joga fora.
Se seu sermão não for cristocêntrico, porque a pessoa principal do seu sermão é Cristo, é Ele que nos deu salvação, é Ele que vai proporcionar que as pessoas sejam redimidas, que vai haver ali uma restauração na vida das pessoas, é Jesus quem faz isso. Então, o seu sermão, ele precisa, meus irmãos, ter Cristo presente nele. Então, aqui nós vemos que o ouvinte, o foco da mensagem, da essência do ensinamento de Jesus, dos princípios neotestamentários, dos preceitos bíblicos, devem ser evitados. Outra coisa, mostraremos agora também a seguir algumas expressões comumente usadas ou proferidas nos púlpitos com o objetivo de serem analisadas. Vejamos. A palavra do pregador. Ele diz assim, ó, cuidado com o que você fala quando você estiver pregando. Não sou a pessoa mais capacitada para falar em tão importante ocasião. O que apresenta? Parece uma aparente modéstia. O cuidado com o que será dito. Quem sabe não ter capacidade, seria mais sincero da pessoa ter recusado o compromisso que ela fez. Se assumir, ele deve ter a certeza de que o Senhor o capacitou, meus irmãos. Se você realmente aceitou o convite, né, e você se preparou, saiba que o Senhor vai te capacitar para poder pregar. Então, nunca diga, não sou a pessoa mais capacitada para falar em tão importante, ou que existem pessoas muito mais capacitadas do que eu aqui nessa plateia. Pode até haver, meus irmãos, mas não é o momento. É o momento que você se capacitou, Deus, né, trabalhou na sua vida, você preparou o sermão, é o momento de você pregar agora com toda a autoridade e intrepidez. Né? Então, assim, não evite esses erros. Um outro erro, palavras que devem ser pesadas, a palavra do pregador, diz assim, outro e não eu deveria estar aqui, pois sou menos capacitado. O que apresenta aí é uma humildade fingida. E o lugar de fazer essa afirmação é na hora que você recebe o convite, não no púlpito. Se você realmente acha que você não deveria estar lá, então não assuma compromisso, meus irmãos. Se você acha que Deus não pode capacitar você, então recuse o convite. Mais duas aqui, a palavra do pregador, dizendo assim, eu tenho um santo orgulho em poder pregar neste momento. Que apresenta isso? Apresenta um contrassenso. Uma vez que o orgulho, ele conduz à queda. Se você está falando que tem um santo orgulho, você já está propício à queda. Então, será melhor falar em grande alegria ou privilégio. Então, quando você vai chegar lá na frente, eu tenho um grande orgulho. Orgulho não, eu tenho um grande privilégio de poder pregar a palavra de Deus. É com grande alegria que eu estou aqui para poder pregar, neste momento, a palavra de Deus. Uma outra palavra dos pregadores aí que nós ouvimos muito, fui informado de que nesta igreja existem pessoas que não possuem bom comportamento. O que apresenta isso aí extremamente uma descortesia com os irmãos da igreja. Você nem os conhece, já está maltratando eles. O que é isso? Não faça isso. Então, cuidado com o que será informações que desabonem devem ser checadas e jamais levadas ao púlpito. E se você fizer isso, em vez de você ganhar a plateia, você já perdeu totalmente ela. Seu sermão vai ser fadado ao fracasso. Não faça isso. Tá, meu irmão? Cuide dessas questões aqui. Os compromissos, meus irmãos, também do pregador, eles são tão importantes que alguns deles antecedem a elaboração do sermão, fazem parte da própria vida. Assumir um compromisso, né? Agora começa a se preparar, já começa a trabalhar aquele sermão, isso vai fazer parte da sua vida agora, é algo que você assumiu um compromisso, então é muito importante, saiba que você vai ser o pregador daquele local, então procure conhecer o ambiente, ligue para o pastor, né, quantos membros tem aí, então assim, se prepare adequadamente para poder elaborar seu sermão, meus irmãos. Quem não estiver disposto a tratá-los com seriedade, deve reavaliar não só a sua pregação, mas seu modo de viver. Na verdade, né? Falando sobre o pastor como pregador,
Crabtree afirmou: o pastor, ele é testemunha de uma verdade infinitamente maior do que ele. Nós somos testemunha de Cristo, é muito maior do que eu. Nós somos embaixadores de Deus, do Deus eterno. Um vaso frágil, sim, é verdade, mas um vaso que leva os perdidos ao tesouro da vida eterna. Nós conduzimos vidas para terem salvação. Portanto, para o pregador diligente, pregação é mais do que um discurso, ela é vida, meus irmãos. O pregador autêntico não apenas prega o que conhece, mas também prega o que vive. Ele tem que viver realmente aquilo ali. Então, ele prega o que conhece, mas prega também pelo seu viver, pela sua vida, pelo seu testemunho. Pregação, acima de tudo, é vida. Vida no altar. O preparo é mais que bíblico. O preparo é mais que exegético. O preparo é mais do que hermenêutico e homilético. É vida, meus irmãos. É a vida toda colocada diante do Senhor na pregação. O Senhor da pregação. A provação autêntica no púlpito só é possível quando o pregador se apresenta diante de Deus, pedindo a Deus direção e forças para ser aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, para buscar manejar corretamente a palavra da verdade. Sabe, meus irmãos, tem muitas pessoas que preparam os seus sermões e não oram, não buscam a presença de Deus, não pedem capacitação a Deus, acham que só o seu conhecimento vai ser suficiente. Não é, se você não buscar, não dobrar os seus joelhos, não se colocar diante na presença de Deus. O seu sermão, ele pode ter conhecimento, mas vai ser vazio. O seu sermão pode ter conhecimento, mas ele não vai ter poder. O seu sermão pode ter conhecimento, mas ele não vai ter unção, ele não vai tocar as pessoas. O sermão, ele é muito importante, meus irmãos, então é necessário apresentar-se diante de Deus, pedindo a Ele direção e forças, meus irmãos, neste momento. É um momento ímpar na vida do pregador. É um momento muito importante. Tanto é que a palavra de Deus diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Está me entendendo por que esse versículo fala que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus? É porque nós somos embaixadores do rei, temos uma missão a ser cumprida. A pregação, ela é muito importante, meus irmãos. E eu termino nessa minha aula dizendo: pregador sem a aprovação do alto, por mais que pareça aprovado pelas pessoas, jamais, escuta só o que eu estou te falando, jamais será verdadeiro porta-voz de Deus. Para tanto, nós precisamos ter em mente que nossos compromissos como pregadores da palavra do Senhor, e daí se estendem aos limites da mensagem aos nossos ouvintes. Vai muito mais, vai além da sua vida. Quando encaramos com seriedade os compromissos no púlpito, procuramos nos preparar adequadamente, sabendo que a grande responsabilidade de comunicar a palavra determina que nós, pregadores, estejamos com Deus e com os ouvintes. Aí sim, a sua pregação, ela tem tudo para fazer sucesso, para alcançar a vida, para tocar vidas. E toda glória, toda honra sejam dadas a Deus. Nenhuma glória para o homem, meus irmãos. A glória sempre é para Deus. Tudo é para Ele. Glórias a Deus. Aleluias. Então, eu falei para vocês aí que a gente usou hoje um livro diferente, o vermelhinho em vez do preto, a bibliografia aí do Moraes Gilto. O nome do livro é Homilética da Pesquisa ao Púlpito. Quem vos falou foi o pastor Jusley. Eu sou professor do Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Eu sou bacharel em Administração de Empresas pela UEC, Universidade Católica de Goiás. Sou bacharel em Teologia pelo CEID. Tenho pós-graduação em Gestão de Pessoas e Marketing. E pela Universidade Católica também. Estou fazendo mestrado em Ministério, meus irmãos. Eu peço um favor para vocês, repassem essa aula para os seus líderes, para aqueles que têm interesse em aprender um pouquinho sobre homilética. As aulas são muito boas, são de um professor aí, Gilto Moraes, de um pastor da igreja
Batista, lá em Recife, Gilton Moraes. Então, assim, são ótimos os livros deles e a gente tem baseado essas aulas nestes livros. Então, se inscreva no meu canal do YouTube aí, ó, conforme está aí embaixo, tá? Faz esse favor para mim, se inscreva lá, incentive outras pessoas a verem essas aulas, vão edificar muitas vidas e muitas pessoas vão aprender um pouquinho de homilética. Amém? Fiquem com Deus aí, que Deus nos dê uma outra oportunidade de estarmos juntos, né? Foi um grande prazer estar com vocês, né? E eu creio no poder de Deus, eu creio que Deus pode fazer muito por nós, tá, meus irmãos? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Em nome